Eu acabei de terminar de ler um livro e eu liguei a câmera agora pra falar sobre, mas na real é porque eu tava tendo uma crise existencial, então eu precisava conversar com vocês. Eu falei alguns vídeos atrás sobre o livro abordar sobre o tempo e o quanto ele não pertence. Não tem como a gente associar a nossa vida ao próprio tempo. Eu já tinha falado sobre isso e é uma concepção minha a respeito de experiências. E não sei se você concorda, pode discordar. Mas a ideia de que associar a gente que é mortal a um tempo que é imortal. E essa história de nós temos todo o tempo do mundo é totalmente inválida. Nós não temos todo o tempo do mundo. Então eu terminei de ler um livro que conta a história de um tenente, um jovem, que vai para um forte no deserto. E lá ele acaba não gostando muito, escuta coisas bem ruins sobre esse forte. E ele decide pegar a transferência e tinha acabado de chegar lá. Mas ele passa 2 anos. Ele desiste de ir embora, passa 2 anos nesse forte. E ele viu uma vista, e ele, por ser muito curioso e também por estar lá, ele esperava que algo ia acontecer com ele. Mas não só ele. Outras pessoas também que estão nesse forte, elas esperam que alguma coisa vai acontecer. Até os mais velhos, que estão lá há 15, 20 anos no forte. E nada aconteceu, mas eles esperam mesmo assim. Então a gente está lidando com a expectativa. Depois de 2 anos, o nosso personagem, ele iria embora. Mas ele também desiste de novo. E ele vai ficar mais tempo lá. Tem um momento que ele fica encarregado de uma função de muita responsabilidade. E eles estão no deserto, então ele imagina que os tártaros, o povo tártaro, está indo para atacar o forte. E ele sabe que vai estar preparado para isso. O problema é que nada disso acontece. Então a gente tem a expectativa de novo versus a realidade. Nada disso acontece e ele fica idealizando grandes feitos. Como todo mundo fica idealizando grandes feitos no forte. Mas nada acontece. E eu lembrei de quando eu tinha 10 anos. E eu imaginava muito que eu ia ser uma pessoa tal, com 15 anos. E eu não fui essa pessoa. E depois eu fiquei pensando em vários cursos na faculdade que eu poderia fazer. Acabou que eu fui para até um tanto mais fácil para mim naquele momento. E aí eu decidi que quando eu terminasse a faculdade, eu iria fazer uma viagem internacional. Seria minha primeira viagem. Eu ainda fiz o passaporte. Nunca usei. Ano que vem, 2026, vai fazer 10 anos que eu tirei meu passaporte. E eu nunca usei. Quando eu decidi viajar, a pandemia chegou. É engraçado porque a gente espera. Quanto mais a gente espera, ou nada acontece, ou o que acontece não é o que a gente esperava. E aí eu fiquei pensando se eu, me colocando no lugar desse personagem, eu passaria também por isso. E eu passei. E eu acho que você também deve ter passado. Não tô falando que a pessoa não teve outras coisas na vida que foram grandes feitos, quem sabe. Mas tô falando daquelas coisas que a gente está esperando, que nunca acontecem. Não que nada de legal não aconteceu na sua vida. Mas se você colocou um objetivo, você idealizou, pensou que poderia acontecer, não aconteceu. E você continua no forte. Eu tenho uma vida boa e sou privilegiada, não posso nem reclamar disso. Mas é impossível não associar também com a minha vida que já fiz planos, já deixei de lado muita coisa, já desisti de outras, depois eu volto atrás. Enfim, faz parte, né? Faz parte da vida. O que eu recomendo pra vocês é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, que é o autor italiano. E é a história do Drogo, que é esse tenente jovem que ficou lá esperando. E nada aconteceu. Ele esperou, na verdade, por uma coisa que ele não queria. Mas o que chegou foi a morte. Essa é a única coisa certa que realmente vai chegar pra gente. É a morte. Então a ideia não é esperar. Por mais que seja mais forte do que a gente, né? A ideia não é esperar. A ideia é a gente fazer acontecer. Nada na nossa vida é certo a não ser a morte. Se você quiser uma promoção no seu trabalho, se você quiser, sei lá, tirar uma nota alta, sei lá, você quer ir pra uma viagem, pra um show, escrever um livro, enfim, se casar, não sei. Não é esperando que
que as coisas vão acontecer. É fazendo que vai acontecer. E a ideia do forte no meio de um deserto, que é mais metáfora do que isso, para mostrar o quanto a gente está no meio de um nada. E para que aquilo tudo faça sentido, é indo atrás, ou seja, é saindo desse local. Então esse ambiente que estamos começa a partir do nada e ele só vai tomar sentido se a gente sair dele. É igual o Hermann Hesse fala, né? Para você criar um novo mundo, para nascer de novo, você tem que quebrar o ovo. E o ovo é o mundo. É como um ovo mesmo. Para nascer, o filhotinho tem que quebrar o ovo para nascer. Então, é como se o nosso mundo fosse esse ovo e a gente tem que quebrar para nascer. A gente tem que destruir aquilo. A gente tem que sair dali para poder fazer alguma coisa acontecer. E não é esperando. Não vai cair do céu. Não vai mudar da noite pro dia. Mas a morte, ela vai chegar. Onde quer que você esteja. Você pode estar no forte, você pode estar numa praia, você pode estar numa cidade, você pode estar num campo, você pode estar aqui agora no quarto, gravando o vídeo. A morte pode chegar. Então não deixe que os tártaros cheguem até você. Porque eu imagino muito que esses tártaros que são esperados, né, de invadir o forte, seria a própria morte também. Às vezes ela pode até mostrar que vai aparecer, mas pode ser um alarme falso. Mas é também para te mostrar que é a única que pode aparecer. Então, eu sugiro que vocês leiam esse livro, não para te deixar mal e para baixo, mas quem sabe para te dar mesmo um up, para te deixar ali na realidade e mostrar o que esse personagem, que pode ser você também, tá passando. Então, depois de você ler esse livro, eu não sugiro que você fique parado e preso ao seu forte, ao seu nada. Eu sugiro que você termine esse livro e levante. Levante da cadeira e vai fazer alguma coisa. Então eu espero que você possa ter a oportunidade de ler. E se você já leu também, me conta se ajudou em alguma coisa ou se piorou. Mas eu acho que a literatura é isso, ela é fundamental para jogar na nossa cara, mesmo que através de metáforas, o que a gente já passa ou a gente já passou. Mas o pior é quando a gente já passa por isso, ou continua passando. Então é isso, só queria mesmo gravar o vídeo e contar pra vocês, e desculpem o momento caseiro aqui. E leiam esse livro ou qualquer outro livro, mas não deixem de levantar e continuar o rumo de vocês, mesmo com as frustrações e sofrimentos, mas encontrem o caminho de vocês e encontrem uma felicidade, porque a única certeza mesmo é a morte, infelizmente. Mas a felicidade não é certa, só vai ser certa se você realmente for atrás. É isso. Tchau.